Ok, vamos começar. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra online, hoje realizada pelo CREA Goiás e pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás, AEAGO. Com foco na capacitação e na valorização profissional, seguimos realizando palestras online e gratuitas através da plataforma Zoom. Essas palestras abordam os mais diversos temas relacionados às áreas da engenharia, agronomia e das geociências. Para ficar por dentro das próximas palestras a serem realizadas, sigam as redes sociais do Conselho pelo Facebook e Instagram ou acesse o site do CREA Goiás e clique em Cursos e Eventos, escolha a palestra e se inscreva. A palestra de hoje será sobre adubação foliar como ferramenta de manejo na agricultura e pecuária, com o engenheiro agrônomo Luiz Paulo Dias Reis, a quem agradecemos por ter aceitado o convite do CREA Goiás e da AEAGO. Agora eu vou falar sobre os certificados. Aqueles que tiverem interesse em obter o certificado dessa palestra de hoje, deverá clicar no link que eu vou disponibilizar no chat durante a realização da palestra. Ao clicar nesse link, vocês deverão preencher 4 informações solicitadas no formulário, que é o nome completo, título profissional, endereço de e-mail e telefone. Depois, é só clicar no botão enviar. A partir de amanhã, o certificado estará disponível no portal Mais Capacitação. Para baixá-lo, basta acessar o site do CREA Goiás, clicar em Cursos e Eventos. Em seguida, fazer o login na área do usuário, lá onde vocês fizeram a inscrição. Lá vocês terão acesso ao certificado e também ao material disponibilizado pelo palestrante. E nesse momento, eu vou passar a palavra ao presidente da AEAGO, engenheiro agrônomo, José de Souza Reis Filho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luana. É um prazer muito grande estar aqui junto com tantos profissionais, com tantas pessoas interessadas nesse tema. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o CREA Goiás por essa parceria. O CREA Goiás sempre foi muito parceiro das associações, das entidades. E, desde o ano passado, com o lançamento do edital, nós fizemos alguns cursos juntos e sempre estamos trabalhando. Isso é muito bom, eu acho que as entidades ganham muito e o sistema também ganha, porque, na verdade, as entidades o suporte do sistema profissional. Tá? Então, mais uma vez, nossos agradecimentos ao profissional, a linha de trabalho do nosso presidente Francisco Almeida, que espero seja continuada, né, na gestão do Lamartine, que assumiu agora, na última segunda-feira, e que vai gerir o CREA a partir de 2021. Sobre a palestra em si, essa é uma área da agronomia muito interessante. A gente sabe que a parte da fertilidade ela é fundamental, tá? O equilíbrio de nutrientes na planta. Isso afeta não só a produção, mas a defesa da planta, a planta bem nutrida, a planta que ela tenha um equilíbrio de nutrientes considerável pela ciência, que a gente já estuda isso há algum tempo, ela é uma planta mais resistente a todas as intempéries. Tá? E, por fim, um orgulho muito grande de estar apresentando o meu irmão, Luiz Paulo Dias Reis, que formou aqui em Goiás, né, em Ipameri. A Luana vai falar aí um pouco do currículo dele. Hoje ele atua nessa área de fertilidade. E me impressionou nas últimas vezes que falamos, que conversamos, né? A gente já sabia do potencial que ele tinha, mas a gente percebe que cada dia ele está mais bem preparado, né? Está se preparando mais ainda, fazendo curso de pós-graduação, trabalhando no dia a dia, no campo, interagindo com outros profissionais. E ele vai falar um pouco daquilo que ele tem vivido. Tá? Isso é um orgulho para a gente, um orgulho para a família. E um orgulho, acima de tudo, talvez, não sei se esteja vendo, mas com certeza ele vai saber do nosso pai, né?
O nosso pai, que é um agricultor muito dedicado, uma pessoa que ama demais a terra, ama demais a sua roça e as culturas, e tem 2 filhos engenheiros agrônomos, né, seguindo os passos do pai. Eu, que sou mais velho, Luiz Paulo, que é o caçula. Então, é um prazer, assim, muito grande estar junto com o CREA, representando a Associação dos Engenheiros Agrônomos e ter o Luiz Paulo aqui falando com a gente. Então, eu retorno a palavra para a Luana para dar prosseguimento. Obrigada ao presidente da IAGO pela participação e obrigada também pela parceria, que muito enriquece aqui o CREA Goiás para estarmos levando essa capacitação até os profissionais. E eu convido agora para ministrar a palestra desta noite o engenheiro agrônomo Luiz Paulo Dias Reis, que é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual de Goiás, UEG, e pós-graduando em Fertilidade de Solo e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal do Paraná. Possui 4 anos de experiência atuando no mercado de fertilizantes foliares e tecnologia de aplicação. Durante esse período, foi colaborador de empresas nacional e multinacional do segmento. Atualmente é responsável técnico de vendas da empresa Avante Agroquímica Limitada, no estado do Pará. Nesse momento, eu passo a palavra para o palestrante, engenheiro Luiz Paulo. Fique à vontade para compartilhar a sua tela. Olá, gente, boa noite, todo mundo bem? É um grande prazer estar aqui, uma alegria enorme, né? Estar aqui sendo apresentado aí pelo meu irmão, principalmente. E desde já eu quero agradecer a oportunidade de não só adubação foliar, como nutrição como um todo, né? A gente sabe que a nutrição é uma das principais áreas da agronomia e nós temos aí nos fertilizantes foliar uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta que deve ser utilizada para agregar valor, né? E para explorar o melhor desempenho possível genético daquelas plantas, né? Que é o alvo da aplicação. Também agradecer aí, né, ao CREA, né, que está disponibilizando esse espaço para a gente trocar essa ideia, né? A AEAGO, né, da qual também sou aliado, né, na pessoa aí do meu presidente, né, do meu irmão. E, assim, sobre a palestra, o que que nós vamos abordar aqui, né? Nós vamos trocar algumas informações, né, que aí são originadas de anos de trabalho na área, né, principalmente de estudos relacionados, né? A gente sabe que a agronomia é uma área que o conhecimento científico ele tem que estar em primeiro lugar para que depois possa existir o comercial também, né? Porque o principal intuito, né, de quando a gente faz uma recomendação é a produtividade, é a lucratividade do produtor, é o bom resultado daquela cultura, né? E aí, quando a gente fala de nutrição, eu vou começar falando aqui agora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Só um momento que eu estou aprendendo também isso aqui. Estava conversando com meu irmão, né, o Zé Reis, há um tempo aí, sobre nutrientes, sobre agronomia como um todo, né? Ele que é muito atuante né, aí na agronomia, no CREA, representando a EAGO. E a gente gosta muito de trocar essas ideias, né? Me enriquece muito, um cara com muita experiência, mas a gente tem outras referências também, tão importantes quanto, né? No caso, a gente também precisa citar os professores de universidade, né? Os que a gente tem relacionamento até hoje. Um deles importantíssimo, tanto para a formação do meu irmão, também como a minha, atuei junto com ele, que é o professor da Federal de Goiás, o Paulo Marçal. E aí eu abordei, eu trocando ideia com o meu irmão, né, a gente decidiu por um tema, né? Eu falei, Zé, vamos falar de adubação foliar, né, mas como uma ferramenta de manejo, né? Tanto para a agricultura como para a pecuária. Por que ferramenta de manejo, né? E por que eu deixei esse título assim um pouco aberto, né? Porque a gente está falando de um manejo nutricional, mas que ele também pode ser estendido a um manejo de resistência, a um processo de aplicação agregado aí, agregando valor à aplicação e principalmente bem vinculado à tecnologia de aplicação, alguns nutrientes, a gente vai falar aqui na frente, são chave, né, para isso. Então, assim, a gente começa falando sobre essa capacidade, né? Que as folhas, assim como as raízes, deixa eu encostar um pouquinho para cá a minha janelinha para que todos possam ver.
que as folhas das plantas, né, assim como as raízes, elas são dotadas dessa capacidade de absorver, né, absorver solutos, absorver água, absorver nutriente. E no caso, quando a gente vai falar de adubação foliar, a gente vai falar desse processo de nutrição via folhas, né? A gente sabe que existe há algum tempo já o conhecimento sobre esse processo de absorção, né? Ela já é reconhecida há cerca de 3 séculos. A radiomarcação e a fluorescência, marcação por fluorescência, elas foram determinantes para melhorar o conhecimento desse processo de absorção de nutrientes via folha. Lá ainda no século XIX já eram relatados trabalhos com adubação foliar no cultivo de videiras, né? Era considerada uma nutrição alternativa à nutrição do solo. E se a gente listar aqui, eu queria tirar isso aqui porque o título ficou lá em cima, Luana. Como é que eu faço? Tirar a janela daqui e colocar ela um pouquinho para baixo. Aqui. E aqui eu gostaria de elencar alguns fatores, né, que motivaram a utilização da adubação foliar, por que ela cresceu tanto, né, e ela vem crescendo com o passar dos anos. Um dos principais fatores é a perda de nutrientes via solo. A gente sabe que tem perdas muito acentuadas, principalmente se a gente considerar aí nitrogênio e potássio, né? O fósforo também é outro fator também que é muito perdido, e também os micronutrientes, né? A gente sabe que tem vários fatores de solo, como pH, matéria orgânica, material de origem daquele solo, que ele está ligado diretamente ao fornecimento desses nutrientes, né? E à presença ou ausência dele, né? De limitação, né, de absorção via solo foi impulsionando o uso da adubação foliar, né? Hoje e sempre a gente tem aí as condições climáticas e as condições fisiológicas sendo determinantes para o processo de absorção desses nutrientes, né? A gente pode ter, por exemplo, uma planta em determinado período, estágio fenológico dela, em que ela vai precisar de alto teor de nutriente, né? Altas concentrações de nutriente, mas que ali, por evento de um veranico ou de uma seca, a solução do solo não vai fornecer esses nutrientes de forma adequada na quantidade que ele precisa, né? E para falar um pouquinho da adubação foliar, já entrando no tema aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o cenário atual, né? Como que está a adubação foliar hoje? É uma área importante da agronomia, sim, é fato, mas como que ela está no mercado, né? Como que vem a crescente dela, o crescimento, também a empregabilidade, né? Quando a gente fala de engenheiros agrônomos também, profissionais da área agrária, a gente fala principalmente do mercado. Como que está esse mercado hoje? Então, no ano 2019, a gente teve um faturamento só com fertilizantes foliares em torno de 5,6 bilhões de reais, certo? Isso aí foi 6% superior ao ano anterior, ou seja, mostra já um crescimento, uma crescente na utilização de fertilizantes foliares. E os principais destaques que eu vou listar aqui são as culturas. Quais culturas têm a adoção da adubação foliar como ferramenta, né, de ajuste de adubação, de ajuste de nutrição, com o objetivo de fertilidade, né, de nutrição de plantas. A soja, aí é a cultura hoje onde se usa a maior quantidade de fertilizantes foliares, né, ela representa aí 49%, né, quase metade de tudo que é negociado, né, que é trabalhado de fertilizantes foliares, ele está vinculado à cultura da soja. Nós temos aí o milho, né, também com uma importância muito grande, representando aí 9,2%, né, e temos uma cultura que ela teve crescimento, né, ela estava lá em quinto, em sexto, como as principais culturas que usavam adubação foliar, e hoje, né, o último dado que nós temos já é uma crescente da cana, ultrapassando o café. E quando a gente fala de cana e café, a gente está falando de uma cultura que ela é semi-perene e de uma que é perene, né? Então aí a gente vai ter a limitação do pouco ou não revolvimento de solo, né? O que dificulta o fornecimento de alguns nutrientes, principalmente os micros. É onde eu destaco os micronutrientes como sendo uma ferramenta essencial para essas culturas como cana e como o café, que a gente não tem tanto acesso ao manejo do solo e que, portanto, as folhas se caracterizam como uma via importante, uma via de grande importância para a assimilação e o fornecimento desses nutrientes.
Fatores de produtividade, né? Aqui a gente tem que elencar, sempre que a gente fala de nutrição de plantas, sempre que a gente fala de produtividade, a gente tem que elencar alguns fatores, né? Determinante, fundamental. Talvez um dos fatores que nós não conseguimos ter influência sobre ele, né? Ele tem mais influência sobre nós do que nós sobre ele, né? Outro fator é a genética da planta, né? Para que eu possa, por exemplo, usufruir de uma adubação, vamos dizer, bem elaborada e com os teores adequados de nutrientes, né? Para eu determinar essa quantidade de nutrientes, eu tenho que saber da genética da planta, né? Eu não vou pegar um motor, um pneu que eu falo, um pneu de Ferrari e colocar no Fusca, se ele não vai responder. Então, a gente tem que saber do potencial genético dessa planta, né? O outro determinante, e isso aí a gente já começa a falar de nutrição, né, que está ligado diretamente, a gente sabe, como o Zé Reis falou, o equilíbrio nutricional da planta influi diretamente no quanto essa planta pode ser afetada por micro-organismos, né? Pragas e doenças aí, desde insetos até fungos, bactérias. Plantas indesejadas também são outro fator, né, de grande importância, né, que a gente tem aí que fazer o manejo delas da melhor forma possível, baseado no esquema que está sendo utilizado para manejar aquela determinada cultura. E, por último, e não menos importante, o solo com o fornecimento de água e nutrientes de forma adequada para essa planta, né? Vamos elencar, principalmente falando aqui de nutrição foliar, a gente vai estar falando basicamente de nutrientes. Então, assim, é inevitável que quando eu falo de micronutrientes, que eu não cite esse quadradinho aqui que a gente sempre fala na agronomia, e ele é muito importante, né? Que é aí a teoria do mínimo, né? Citada aí e vinculada ali é Big, né? Onde ele coloca duas afirmações que eu acho extremamente importantes da gente colocar aqui. Que a primeira é aquela, né? Que a produção agrícola ela não pode superar ou ser maior do que o possibilitado por aquele nutriente que está em menor quantidade no solo sendo fornecido àquela planta. Ou seja, se eu tiver praticamente todos os nutrientes no teor certo, se um faltar, como a imagem está mostrando no caso um boro, se o boro faltar, eu vou ter um problema ali fisiológico, vou ter um problema relacionado à produtividade vegetal, né? A produtividade que a gente almeja, né? A outra citação de Liebig, e que é muito importante, é essa aqui, que qualquer deficiência pode limitar o crescimento de uma planta, né? Ou levar outro nutriente a ser subutilizado, né? Não utilizado com eficiência. E aqui, já antecipando minha apresentação, eu gosto de dar um exemplo que eu sempre, quando eu estou falando assim para os meus canais, em qualquer lugar que eu estou falando de nutrição, eu sempre faço esse exemplo, né? Que é o molibdênio sendo fator determinante para a absorção de nitrogênio. Tanto que ela se mostra na planta similar ou igual à deficiência de nitrogênio, justamente porque ele está ligado diretamente ao processo de redução e o processo de assimilação do nitrogênio necessário para a planta, né? Outra citação aqui que a gente tem que embasar para a gente falar de nutrição é do Francis Chaboissot, que é a teoria da trofobiose, né? Um maior ou menor ataque de insetos e micro-organismos às plantas depende do seu estado nutricional. E aí eu falo de cobre, eu falo principalmente desse nutriente que ele está ligado diretamente a uma resistência da planta, não só ele, né? Como um todo, a gente sabe que o nutriente não faz todas as funções, a gente tem que ter o complexo de nutrição equilibrado. E quando a gente está falando de nutrição de plantas, a gente tem sempre que lembrar desses nutrientes aqui, e eu estou querendo tirar essa barrinha daqui e não estou conseguindo. Deixa eu tirar ela daqui, bota ela aqui no meio. Quando a gente fala de nutrição de plantas, a gente fala de macros e micronutrientes, né? O que são esses macros, o que são esses micronutrientes, quais são eles? Os macronutrientes aí, a gente cita também o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, né? Que a planta adquire eles de forma independente, né? Sem a ação antrópica, né? Do ar e da chuva, mas nós também influenciamos em 5%.
5% na matéria seca de uma planta com esses nutrientes, né? Os altamente exigidos, como é nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre, e os micronutrientes, né? Que é o ferro, o zinco, o cobre, o boro, o molibdênio, o manganês, o cloro e o níquel, né? E especificamente, quando a gente está fazendo a nutrição de plantas, o que, que a gente está almejando? A gente está almejando melhorar a capacidade de fotossíntese dessa planta. Tudo que a gente faz na planta, com intenção ou não, nutrição, fornecimento de água, fornecimento de luz solar, a gente está linkando isso aí à fotossíntese. A gente tem que otimizar a fotossíntese da planta. Para quê? Para a gente atingir a produtividade que a gente tanto almeja, né? Que vamos dizer, objeto de estudo e objeto de desejo em todo mundo que lida com a agricultura. Quando a gente está falando especificamente de nutrição foliar, e aqui eu peço licença para vocês para colocar alguns micronutrientes aqui, fugir de alguns debates sobre o que é micro, o que não é micro, eu listei esses, os mais importantes, principalmente quando a gente está falando de nutrição via folha. Por quê? Porque quando a gente está falando de nutrição via folha, a gente tem que dar prioridade, principalmente, às substâncias que, em pequenas concentrações, que é o que a gente consegue fornecer via foliar, eles são extremamente eficientes. E aqui eu vou listar, de novo, os micronutrientes, né? Que é o ferro, e eu associo sempre uma função dele no metabolismo vegetal, né? O ferro, estou relacionando ali a respiração, o cobre, a resistência física, né? Tem outras funções, mas eu vou listar principalmente a síntese de lignina, muito importante aí, principalmente para a resistência contra doenças fúngicas, né? A gente sabe se a parede celular tiver mais, vamos dizer, íntegra, com a melhor resistência, ela vai resistir mais ao ataque dessa praga, né? A gente está falando também de manganês, muito utilizado na soja, também no milho por muitos produtores, como fator como ativador enzimático, né? De várias enzimas importantes. O zinco, aí eu estou associando ele a triptofano, que é um aminoácido importantíssimo para a síntese de um hormônio de crescimento de plantas, né? Que é a auxina, né? Que é o ácido dolacético, um exemplo de auxina aí. O boro, estou ligando ele aqui à floração. O cloro, estou ligando ele principalmente à função de controle osmótico. O molibdênio, eu estou ligando ele a outro nutriente, no caso o nitrogênio, justamente o que eu falei lá no início da palestra, né? O seu papel aí como agente componente de uma enzima extremamente importante para a redução e assimilação do nitrato, né? A gente sabe que as plantas com determinado teor de nitrato, se ele não tiver molibdênio, ela passa a expressar um efeito fitotóxico. E aí, o níquel, né, é geralmente vinculado nas pesquisas como um fator de formação de urease, né? De evitar a formação e acumulação de urease, principalmente nas folhas dos vegetais, né? Para a gente fornecer esse nutriente, a gente precisa entender quais são os fatores que afetam a sua disponibilidade, né? E aqui eu vou elencar alguns, né? Vamos falar principalmente aqui de alguns que eu julguei ser importante. Eu vou jogar essa barrinha aqui para baixo, né? Porque eu acho que ela está atrapalhando até a nossa filmagem aí. Hoje nós temos cada vez mais plantas altamente exigentes, né? Principalmente no NPK. E a gente sabe que o NPK hoje ele virou uma cultura de uso, né? Tem muito, vamos dizer, a parte do comércio, do fornecimento, mas principalmente também a resposta da né, de NPK. Mas a gente sabe que o excesso de alguns dele, como aqui no caso, o excesso que eu estou citando aqui para vocês, o excesso do nitrogênio causa alguma deficiência, no caso aqui de boro e cobre, né? Excesso de nitrogênio geralmente está relacionado à deficiência de boro e cobre. Se eu falar, por exemplo, do acréscimo de fósforo, e a gente normalmente faz esse acréscimo de fósforo em razão de todo o processo de fixação que ele sofre pelo solo, né? A gente sabe aí que alguns fatores do solo fixam muito fósforo, né? Não vamos entrar muito em detalhe, porque o foco nosso é outro, mas o fósforo está ligado diretamente ao fornecimento de cobre e zinco. O excesso dele está ligado aí a deficiências de cobre e zinco. E quando a gente fala de potássio, eu relaciono aqui principalmente o micronutriente boro, que vamos dizer, antagonizado, né? Deixado
em baixo fornecimento em razão do excesso de potássio, né? Se a gente puder falar também um pouquinho mais do potássio, a gente vai falar também do cálcio, do magnésio, que compete lá nos pontos de CTC por esses pontos, né, de fixação. E aí a gente volta aqui a falar que de todos os nutrientes que a gente fala, né, esses 14 nutrientes aí relacionados, ou 15 relacionados à nutrição de plantas, ele representa só 5% da matéria seca da planta, né? Onde 95% a composição dessa planta é feita de oxigênio, hidrogênio e carbono, né? Outro fator relacionado também à deficiência de micronutrientes é o pH do solo, principalmente. O pH do solo ele interfere principalmente nos micronutrientes metálicos. Rapaz, eu estou brigando com essa barrinha aqui, feio para mostrar direito a apresentação. Eu tinha que ter feito um teste antes, né? Mas, Paulo, tá aparecendo certinho pra gente aqui. Não tá aparecendo Então é só barriga para enorme, mim. não. Desculpa, gente, é falta de experiência, viu? Acho que tá É aparecendo falta de pra vida você. digital. Pode ficar tranquilo que tá perfeita aqui a imagem. Fazer uma pausa também para a gente não ficar cansado, né? Não falar demais. Então, linkando aqui outro fator que principalmente afeta os micronutrientes, né? Vamos falar do pH do solo. O pH do solo vai comprometer aí dos nutrientes, né? A gente tem os íons metálicos aí, como ferro, cobre, manganês, zinco, sendo também o cobalto, né? Importante aí, principalmente lá para as leguminosas, eles ficando em indisponibilidades, vamos falar, indisponíveis em função do aumento do pH. Mas, em compensação, a gente sabe que os macronutrientes e alguns micro também necessitam dessa correção de pH. O correto é se falar em equilíbrio. Equilíbrio tanto do pH como do fornecimento de todos os nutrientes no solo. Para quê? Para que eles não venham a competir com o objetivo principal, que é o fornecimento de todos eles e alcançar os bons resultados, né, desempenhados pelas culturas. Rapaz, bom saber que não é que é só para mim que tá aparecendo isso aqui. Galera, falando de outro elemento aí que pode interferir no fornecimento de micronutrientes, eu cito a calagem. Ah, Luiz, está falando que a calagem é ruim? Não, a calagem não é ruim. É como eu falei, o excesso dela pode ser prejudicial, né? O processo, por exemplo, de uma má incorporação, uma incorporação errada, pode elevar uma saturação muito alta, né, desse potássio, desculpa, desse calcário, e aí limitar, né, naquele solo ali os micronutrientes, né? Tá? Vamos dizer, um método, uma cultura e uma prática, né? E uma prática agrícola, né, que no caso aí é o plantio direto. O plantio direto, a gente sabe que a gente tem pouca possibilidade de revolver aquele solo. Então, quando a gente fala disso, a gente fala também que no passar dos anos e com as avaliações de fertilidade do solo, a gente tem, por exemplo, uma necessidade de fazer talvez uma correção daquele pH do solo, uma correção ali da quantidade de cálcio e magnésio principalmente, e muitas vezes o que acontece? O que passa na cabeça do produtor? Não posso perder a minha matéria de palhada, né, que eu formei naquele solo, porque é um fator importantíssimo para a proteção de solos. Mas o que acontece? O não revolvimento dele leva muitas vezes a uma elevação nas camadas mais superficiais, né, do solo, devido à pouca solubilidade desse calcário. Outra cultura, e aí eu posso falar um pouquinho melhor para vocês, porque eu estou vivendo isso aqui, né? Onde eu moro aqui no Pará, é uma das principais culturas, né? Vamos dizer, é a terra do boi, né? Então tá ligado diretamente à pecuária e a gente fala de pastagem. Quando a gente fala de pastagem, muitas vezes nós temos a situação, e na maioria delas ocorre assim, de a pastagem, por ser uma cultura muito rústica, ela está ali numa condição de fertilidade que a gente sabe que não é ideal, mas que ela está numa condição aceitável, né? Então a gente não vai destruir aquilo ali, a gente tem sempre que relacionar custos, né? Custos operacionais, custo de manutenção com a rentabilidade também e o gasto e a disponibilidade desse gasto para o produtor, mas que quando a gente vai fazer uma calagem
na pastagem, por muitas vezes a gente faz o calcário a lanço, né? Não é o ideal, mas sim é uma prática eficiente, mas que também pode ocasionar ali também um desajuste, né, no pH, elevando aquele pH para algumas condições, né, que vai desfavorecer os micronutrientes. Falando um pouquinho mais de plantio direto, né, que é uma prática aí que vem crescendo muito na agricultura, e se Deus quiser vai crescer, porque ela é fundamental, né, tem muitas pesquisas relacionando. A gente tem que falar de matéria orgânica. Por quê? Porque a gente fala de matéria orgânica sempre como sendo essencial e é fato, a matéria orgânica é fundamental. A nutrição de plantas, ela não funciona se a gente não tiver um teor adequado de matéria orgânica, principalmente pela função da biologia do solo, né? Uma biologia favorável às conversões de nutrientes, disponibilização, conversão da matéria. E aí, quando a gente fala de matéria orgânica, a gente fala também do boro, né? O boro, que é um nutriente favorecido pela matéria orgânica, disponibilizado através da matéria orgânica, mas também nós temos que citar aqui alguns fatores que podem comprometer a disponibilidade de outros micronutrientes, como é o exemplo do cobre, do zinco e do manganês. Por quê? A formação de quelatos orgânicos muitas vezes indisponibiliza esses nutrientes às plantas, entendeu? Então, sempre é interessante fazermos ali, quem nunca fez, né? E normalmente uma só é válida para o resto da vida, uma análise física para a gente saber também ali como que é as características daquele solo também e ter uma análise também para a matéria orgânica, né? O que eu tenho de matéria orgânica, né? Só lembrando que matéria orgânica aqui eu falei do boro para fornecer, né? Para fornecimento de boro, mas ela é importantíssima também, principalmente para carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Outro fator que está ligado ao fornecimento desses micronutrientes são as características do solo, seus materiais de origem, sua formação, o intemperismo. A gente sabe que a gente tem solos aí com características bem diversificadas em todo o Brasil e a gente precisa reconhecer o potencial de cada solo com relação aos nutrientes e vamos falar principalmente dos micronutrientes, né, que é o nosso alvo aqui falando de adubação foliar. Solos, principalmente com pouca matéria orgânica, que tem ali uma característica de muita areia, né? Ele tende a ter uma CTC mais baixa. E aí, com essa pouca matéria orgânica, eu posso ter um comprometimento também de micronutrientes. Ou posso ter solos também, como algumas análises, até que eu vou citar aqui, com teor de micronutrientes espantoso, né? A gente tem que conhecer os solos, mas qual que é o melhor método, né? Pelo menos particular a mim, é uma análise química de solo para a gente fazer. Todas as tomadas de decisão referentes à nutrição de plantas. Só para a gente conhecer um pouquinho aqui, né? Aqui é o triângulo que a gente usa para determinar as características do solo, né? Condições climáticas, né? Vamos só pontuar algumas delas aqui que também interferem muito. Condição de seca é uma condição que pode desfavorecer a absorção de micronutrientes. Por quê? Porque está ligado diretamente também à solução do solo, né? A gente sabe que com o teor de umidade no solo, a gente tem a solução do solo disponibilizando nutrientes, e quando a gente tem a seca, né? E muitas vezes um veranico, a gente tem um comprometimento da absorção de alguns nutrientes, né? Temperatura, né? Não é nada comum aqui para mim, aqui na minha região, no norte do Brasil. É pouco também falado em regiões como é o centro-oeste brasileiro, mas temos muita pesquisa voltada às culturas temperadas aí, relacionando deficiência de alguns nutrientes relacionados ao frio, né? Outras condições também que podem comprometer o fornecimento de micronutrientes é o encharcamento de solo, né? Solos encharcados, solos mal drenados, pode comprometer. E vamos falar um pouquinho sobre fatores que influenciam agora a absorção de nutrientes, absorção de água, né? E quando a gente fala de absorção, né, eu coloquei entre aspas aí, porque a gente fala um termo muito genérico. E a gente tem que entender que para a adubação foliar, principalmente, funcionar, ela deve ultrapassar todas as barreiras de cutícula compostas aí pelos diferentes
diferentes tipos de ceras, né? Hidrofílicas e hidrofóbicas, né? Que comprometem um pouco a assimilação desse nutriente via foliar. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que saber também, e tem pouca pesquisa falando de eficiência de uso. Por quê? Porque a gente vai aplicar um produto, mas eu sempre falo, né? Porque quando a gente vai falar nutrição foliar, a gente pode estar falando também do comercial. Tem muitos produtos que têm um teor muito alto de concentração de nutrientes. Mas e aí? E a eficiência de uso dessa planta por esse nutriente que está sendo disponibilizado via esse produto? Como que vai ser? O que que eu preciso fazer? Vamos aqui tentar falar um pouquinho mais agora sobre o processo de absorção. Eu estou querendo tirar aqui até mesmo para não perder nenhum detalhe. Quando a gente fala de nutrição foliar, a gente tem que saber também que existem fatores como característica de folhas que ou limitam ou melhoram o processo de absorção de nutrientes. Estômatos, quando a gente fala de estômatos, a gente tem aí uma discussão enorme e vários artigos falando de que a função do estômago é basicamente troca gasosa. Outros artigos já falam lá que o tamanho da partícula interfere muito na absorção através de estômatos. Vou elencar aqui alguns pontos, nós vamos voltar a falar de estômatos, né? A posição, a disposição que essa folha se encontra na planta, como que ela está, se ela é uma folha que ela está numa posição horizontal que favorece a deposição de calda pulverizada com nutrientes sobre ela. Vamos falar também aqui da composição, né? A composição dessa folha, a composição química. A gente sabe que a composição química dessa folha, ela é importantíssima. E isso aí é importante falar porque isso varia muito de espécie para espécie, né? Nós temos espécies extremamente, vamos dizer assim, extremamente serosas, né? A grosso modo, extremamente serosa, com alta deposição de ceras aí. E essas ceras, a maioria delas tem a característica de hidrofobicidade, ou seja, a gota não consegue aderir ali. O que que a gente pode fazer para que o nutriente via foliar possa ser depositado e possa ser usado com eficiência, né? A composição química é muito importante. Outro fator muito importante também da planta é a idade. Geralmente a gente vê aí as pesquisas relacionando a folha mais jovem como sendo mais favorável à absorção, também relacionada à sua química, né? Ela tem baixa quantidade de ceras, né? E quando a gente fala de estômatos, a gente cita esse trabalho aqui do Rosolém, onde ele relaciona, né, os estômatos, né, em azul aí, a densidade estomatal, e o primeiro gráfico menor aí, a gente fala da parte adaxial, ou seja, a parte superior da folha, como sendo de menor concentração ou menor densidade de estômatos, como quiser falar. E a parte abaxial, a parte de baixo da planta, tendo uma característica de maior quantidade de estômatos. E a gente vê que a penetração e a absorção de substâncias pulverizadas via foliar, no caso nós estamos falando de nutrientes, mas vários produtos são posicionados via foliar, essa quantidade de estômatos, ela influi diretamente na absorção desses nutrientes ou dessa substância que está sendo aplicada, né? A gente vê aí a quantidade de estômatos elevando e também aumentando aquela quantidade de absorção, né? Pessoal, só falando, eu vou colocar vários artigos aqui depois, viu, Luana, que pode servir de consulta. Eu não coloquei no final da apresentação, mas eu vou colocar assim que eu for disponibilizar toda a bibliografia. Por quê? Porque os slides aqui, ele está muito resumido, está muito ligado mesmo à ativação da minha memória. Eu vou ver a palavra e vou tentar elucidar o melhor possível para vocês. Mas eu vou colocar alguns artigos aqui importantíssimos, né? E também vou fazer uma puxação de saco que eu acho que pode. Empresa não pode, porque o foco não é esse. Mas de universidade pode. Esse aqui, que é um livro, né? Lá feito lá pelo meu professor lá da Unidade Palmeiras, o Fábio Matos, né? Que se chama Folha Seca, Introdução à Fisiologia Vegetal, né? É um livro que o autor usa e que o conhecimento, né, acerca de vários processos, e aqui também ele cita, né, a importância, né, e a discussão existente sobre os estômatos da planta, quanto à absorção, os mecanismos de absorção, principalmente de água, né,
É um livro fantástico, é um livro que eu recomendo, é um manual que eu tenho comigo, né, para entender um pouquinho, né? A gente sabe que a gente vive da área comercial, mas ela não está independente da pesquisa. Pelo contrário, ela é extremamente dependente, né? A gente não consegue, eu pelo menos, né? A gente não consegue vender uma coisa ou posicionar corretamente se a gente não tiver o conhecimento. Dando continuidade, parar um pouquinho só para tomar água que a garganta seca. E quando a gente fala de idade das plantas, a gente fala de idade da folha, né? Mas a gente também tem que se atentar ao estágio fenológico que essa planta está. Eu gosto de colocar o milho porque o milho, para mim, é a cultura mais didática para explicar para alguém o que é a fenologia de planta, né? Você vai ver aí com 3 folhas completamente abertas, com a bainha estendida, né? Completamente aberta. Nós temos o V3 e nós temos, para a condição de todas as plantas, né? Pelo menos as cultivadas e estudadas, as melhores épocas para aplicar. Ministrar os nutrientes via foliar depende muito vamos dizer, da fase fenológica da planta, principalmente da curva de necessidade ou da curva de absorção. Em que momento essa planta exige mais esse nutriente e em que momento esse nutriente consegue realmente ser absorvido e utilizado com eficiência, né? Então, os estágios fenológicos aí varia de nutriente para nutriente, né? Estão ligados diretamente ao melhor resultado ou ao pior resultado da adubação foliar. Deixa eu tirar aqui, porque para mim ela atrapalha, né? Inerentes aos nutrientes, galera. Quando a gente está falando de adubação foliar, a gente também tem que pensar nos nutrientes, né? Porque é o alvo e a gente precisa conhecê-los da melhor forma possível para que a gente possa usá-los e recomendá-los, né? Com a certidão, vamos falar assim, né? Com certeza, com maior propriedade, com maior chance de dar certo, né? Primeiro fator que eu falo são as fontes, né? E aí nós temos a diferença, né? 2 critérios usados, né? De solúveis e não solúveis. Entre os mais solúveis, né? Eu vou citar aqui os sulfatos, os cloretos e os nitratos. Atenção especial aí, principalmente para os cloretos. Agronomicamente, eles são citados rotineiramente nos artigos científicos como sendo de alta eficiência agronômica. Mas a gente não pode dispensar também os outros, né? Os bastante utilizados também, que são os nitratos e os sulfatos. E as outras fontes são agitas insolúveis, né? Vamos destacar aí principalmente os óxidos e os carbonatos, que até pouco tempo atrás, até pouco tempo mesmo, se vinculava muito, que falava muito que esses nutrientes, essas fontes não eram as mais indicadas para aplicação via foliar. Por quê? Por conta de ser insolúvel, por muitas vezes o tamanho da partícula ser maior aquelas lá relacionada à absorção foliar, mas que com o passar do tempo e vamos dizer, com a evolução da tecnologia, a gente tem aí várias empresas trabalhando principalmente com óxidos e carbonatos, né? Que eram ditos como insolúveis, mas que hoje a gente encontra facilmente aí as empresas relacionando, meu produto ele é óxido, meu produto ele tem uma alta concentração. E essa alta concentração também é um efeito é um ponto que eu vou colocar aqui para vocês, né? As diferentes concentrações de fontes, né, para determinados nutrientes. Eu tenho sulfato de zinco aí, né? Peguei o zinco para a gente trabalhar melhor um nutriente, né, para comparar melhor. O sulfato de zinco aí tendo uma concentração variável de 21 a 22% de zinco, do nutriente zinco, e depois o cloreto de zinco, né, tendo de 42 a 45 de teor de zinco. É importante também falar aqui, quando a gente falar de cloreto, que algumas culturas, não vou falar todas e nem vou ficar citando qual tem que ser conhecido porque algumas têm uma resposta negativa ao cloreto, por ele se mobilizar muito rápido, por ele ter uma absorção muito facilitada por conta de quê? De fitotoxicidade, né? Principalmente aí está ligado a cloro, né? Essa fonte. E aí, quando a gente fala de óxido, né, a gente fala de
uma concentração altíssima, né? Temos muitos produtos comerciais aí falando de 1.000 gramas por litro de zinco, né? Está falando de um alto poder de absorção. Mas que para falar dessa fonte, principalmente óxidos e carbonatos, a gente precisa atrelar uma tecnologia hoje, conhecida que é a nanotecnologia ou a nanoparticulação, que é diminuir essas partículas, né, dessa fonte em escalas extremamente pequenas, de forma a melhorar a eficiência de uso pelas plantas desses nutrientes a partir dessas fontes. Inerentes aos nutrientes, continuando aqui, né, falando sobre inerentes aos nutrientes, né, falando ainda das fontes, né, nós falamos, acabamos de citar aí, solúveis, insolúveis, a gente também tem que ter a preocupação de relacionar o melhor pH para cada nutriente. Bibliografia aí que eu vou colocar para vocês fala cita muito como sendo o melhor ponto de absorção para zinco, um pH em torno de 6. Já boro, muitos relacionam a absorção de boro com pH em torno de 4, 4,5. E aí a gente sabe que também nós temos as características dos defensivos que vão ser misturados com esses produtos. E para que não haja nenhum efeito ali negativo na mistura dessa pulverização, a gente tem que conhecer também os defensivos que nós vamos utilizar. Qual que é o pH dele, compatível com qual nutriente, compatível com qual tipo de fonte, para a gente ter o melhor resultado também ali e evitar o comprometimento do equipamento, né? De um bico, de um filtro, que vem a ser, vamos dizer, agredidos, né? Bico quintope, filtro quintope, o operacional também fica prejudicado. E aí, quando a gente fala de compatibilidade, é inevitável também a gente falar da função dos quelatos. O que são quelatos? São substâncias utilizadas, e aqui eu vou citar algum delas, o EDTA, né? O DTPA, ligosulfonados, ácido cítrico, ácido tartárico e aminoácidos. Quais são as intenções desses quelatos, né? E eles são utilizados principalmente aí para nutrientes com cargas positivas, como zinco, como manganês, como ferro. Esses produtos eles são quelatados para evitar justamente interferências de cauda, né? Interferências negativas de cauda, né? Então, basicamente é o seguinte, esses quelatos eles vão envolver isolando essa carga desses nutrientes para evitar possíveis incompatibilidades e possíveis danos, principalmente à. Falei aqui, adiantei, mas aí só relacionando, a gente tem aqui algumas tabelas, né, relacionando pH e absorção de nutrientes, né? Nós temos o nitrogênio aí sendo relacionados e muitas vezes ele está associado a alguns defensivos, principalmente herbicida, por melhorar o processo de absorção desses herbicidas, aí no pH 3 e 4, muito compatível com alguns defensivos que nós usamos hoje. O fósforo também, nesse pH aí, em torno de 3, 3,5, até mesmo, porque as fontes foliares geralmente são ácidas, né? Substâncias ácidas aí para fósforo. O potássio de 3 a 4, né? E o boro aí, como eu falei, em torno de 4, no pH 4. E o zinco, né? Diferentemente dos demais, sendo ali tido como pH melhor para facilitar a sua absorção, o pH 6. Outro fator inerente muito importante, né, referente a nutrientes, é a sua mobilidade. E por que eu falo de mobilidade, né? Porque quando a gente fala de nutrição foliar, a gente também tem que contar com o efeito da absorção e também da redistribuição desse nutriente no corpo da planta. A gente sabe que alguns nutrientes, eles são fundamentais, principalmente no crescimento de gemas, de novas gemas, de novos ramos, de novas folhas. E aí a gente tem que contar com a mobilidade do nutriente. E a gente tem aí para nitrogênio, potássio e sódio alta mobilidade, né? Extremamente móveis da planta. Para fósforo, cloro e magnésio, nós já temos uma condição mediana, né? Ele já é um pouquinho mais lento, já não remobiliza. As taxas de redistribuição dele na planta é baixa, né? Os parcialmente móveis, né? Podemos citar aí o enxofre, o zinco, o cobre, o ferro, o manganês e o molibdênio, né? Daí é que a gente tem, de novo, a preocupação do foliar, né?
como que a gente vai disponibilizar da melhor forma, de maneira que também haja uma redistribuição desse nutriente na planta, né? Outro nutriente que eu até ouso circular ele aqui, né, que no caso é o boro, a gente tem um fator agravante, né? O boro junto com o cálcio, né? O boro, a gente fala muito de adubação foliar de boro, principalmente na soja aí, no feijão. Esse boro, ele é praticamente imóvel, né? Eu tenho várias pesquisas aqui, onde eu também me limitei a colocar para não ficar uma apresentação muito cansativa, mas que as concentrações de boro, com 120 dias depois da aplicação foliar, no caso aqui, um ácido bórico pulverizado via foliar, onde 99% desse boro ainda se encontrava no local da aplicação, né? Ou seja, ele só se redistribuiu para a planta, né? Pouco. Por que que é importante a gente citar esse nutriente? Porque a gente pode usar a adubação foliar para ele? Podemos. Mas fazendo uma relação entre solo e entre foliar, qual que é o melhor fornecimento e qual que deve ser priorizado? É lógico, você não vai tirar o foliar, que nós temos aí vários indícios colocando o boro como fundamental, principalmente pulverizações foliares. Suplementações, né? Suplementações de boro. O boro, ele é altamente móvel no xilema e muito pouco móvel no floema. Ou seja, para ele chegar nos pontos de necessidade onde ele é demandado, preferencialmente ele tem que chegar via onde ele é mais rápido, né? Porque a planta vai ter um período fisiológico que ela vai estar alavancando aquela produtividade e demandando, principalmente ali na fase reprodutiva, início de reprodutivo, tem a demanda de boro ascendente, né? Crescente, né? Agora, saindo um pouquinho dos nutrientes, né, e entrando nos fatores ambientais, né? A gente tem aí fatores que a gente deve falar, principalmente a luz solar, sendo um fator. Eu vou colocar ela aqui como benéfica e maléfica. Por quê? Porque os melhores resultados para a absorção de nutrientes é na presença de luz solar. Porém, a gente tem também a condição aí de luz solar interferindo principalmente na evaporação dessa água, né? A evaporação dessa água, em função da temperatura elevada, ela pode levar a, vamos dizer, não deixar disponível ou fácil para absorção esse nutriente que foi aplicado via foliar. A água do solo também é fundamental e para a maioria das culturas, né, até então que eu tenho conhecimento, a maior parte das adubações foliares são feitas no tempo de, vamos dizer, das águas, né, tempo da chuva, onde tem uma eficiência de água na planta. Para quê? Principalmente para o turgor da célula, né? O que é turgor? A turgescência. Aquela célula, ela vai estar cheia, completamente cheia, e ela vai estar, vamos dizer, minimizando ou colocando menor a distância, né, entre a camada externa e a camada interna, né, metabolicamente ativa, para que esse nutriente possa chegar. A gente sabe também que umidades relativas do ar também são extremamente fundamentais, e aí a gente coloca que essa condição, ela deve ali principalmente respeitar a exigência dos defensivos que são aplicados, quando são aplicados, né, conjuntamente, né, a, a adubação foliar, mas que o elevado teor de água na atmosfera, ela interfere um pouco na transpiração da planta. Se interfere na transpiração, essa planta vai transpirar pouco, né, eu vou ter uma deposição de nutrientes ali que muitas vezes não vão ser absorvidos, né? E a temperatura, como eu falei, interferindo principalmente lá na permanência desses nutrientes via numa forma aquosa, né, para que possa ser absorvida, influenciada, né? Muitas vezes evaporando aquela água. O vento também é outro fator que aí para toda aplicação que a gente faz, a gente tem. E aí, quando a gente fala do processo de aplicação, a gente também tem que falar das formas, principalmente dos defensivos, como eu falei lá atrás. Relatos de misturas que não deram certo, procurar o porquê, entender o porquê dessas misturas, relacionados aos adubos foliares, máxima concentração, geralmente lá no rótulo tá expresso, ó, concentração máxima de 1 litro, por exemplo, para o mínimo de água é esse. Por quê? Muitas vezes também influencia a salinidade.
A deposição de um teor salino muito alto e muito concentrado nas folhas pode vir a prejudicar aquela folha, né? Os bicos adequados, né? A gente tem que ter aí uma deposição eficiente, uma pulverização eficiente. E quando a gente fala de bicos, a gente também está falando de vazão adequada, né? E também pressão, né? Para aquela pulverização. As ordens de misturas, né? A gente tem relatos, principalmente de campo, que a gente acompanha, onde mudando a ordem de um fertilizante ou de um agente que está aí naquela mistura ali com os fertilizantes, a gente consegue fazer uma cauda ou então perder ela completamente. Isso é muito importante que a gente leve em consideração. E aqui vem um fator que eu sempre falo e recomendo, e toda a comunidade aí de pesquisa, né, que quando fala de adubação foliar, fala do uso de adjuvante. Por quê? Para aumentar principalmente o ângulo de contato, né? Favorecer a melhor deposição e o pouco escorrimento dessa gota que está sendo pulverizada sobre a superfície foliar, né? A gente sabe que aí alguns compostos das folhas repelem, né, aquela gota, e o uso de adjuvantes, principalmente com a característica de umectante, ali também conhecido como espalhante, né? Os espalhantes aí, que possuem capacidades umectantes e de tensoativo, né? Para quebrar aquela gota e melhorar também a cobertura, também aproveitando para falar da redistribuição dos nutrientes, essa cobertura eficiente, ela vai promover melhores resultados. Portanto, eu falo sempre de adjuvantes associados às aplicações foliares. Extremamente fundamental que você faça isso. Mas aí vem a questão. Até então, Luiz, você falou só de micronutrientes, né? Você falou aí que a adubação foliar, ela é prioritariamente trabalhada para micronutrientes, né? Galera, sim, até mesmo pelas exigências da planta, né? Micronutriente tem uma demanda menor do macro, né? Mas eu posso trabalhar macronutriente? Posso. Culturas temperadas está aí cansado de meter artigo falando sobre principalmente eficiência de cálcio, né? Eficiência do cálcio via foliar. E aqui eu cito, né, um exemplo muito comum aí de desordens fisiológicas aí que acontecem em alguns frutos, né? Pessegueiro lá nas culturas temperadas, também o tomate aqui, que acontece esse fundo preto, né? Muitas vezes ocasionados por deficiência de cálcio, né? E aqui eu gosto sempre de mostrar essa análise de solo aqui, porque é o seguinte, qual critério eu tenho que ter para usar uma adubação de cálcio, né? Por exemplo, esse aqui, só para exemplificar. Eu tenho aqui o objetivo de uma plantação de tomate. Vou supor, no caso aqui foi uma análise feita para cacau, outro fruto também, importante, o fornecimento adequado de cálcio. Mas que as condições de solo não estão favorecendo esse cálcio. Por quê? Por que, Luiz, não está favorecendo? Me explica por quê, né? Vamos falar aqui só para a gente discutir. Rapaz, estou tentando tirar aqui da minha frente para eu ler. Onde a gente tem o quê, galera? Um teor muito elevado na CTC aí do solo, né? De magnésio. E o que que isso vai ocasionar, galera? Vai ocasionar principalmente uma relação aqui, né? O baixo teor de cálcio nesse solo e um elevado teor de magnésio, uma relação diferente da que é recomendada para a maioria das agriculturas, né? A maioria das culturas aí, a gente relaciona sempre a razão de 3:1 ou 5:1, nessa faixa, né? O que que significa isso? Eu tenho que ter pelo menos 3 partes de cálcio, estou colocando aqui, para uma de magnésio. Por quê? Para que esse magnésio não venha interferir e também ele possa ser absorvido, né? Ele tem que estar na sua proporção adequada, mas principalmente que ele não venha comprometer a absorção de potássio e cálcio, né? Outra sugestão, e aí faz parte também de uma ferramenta de manejo já aliado ao controle, principalmente de algumas doenças, mas também no controle de pragas, eu vou citar aqui algumas pulverizações que a gente pode utilizar, sim, um formulado que contenha enxofre concentrado. Com qual intenção? Principalmente desalojante, né? A gente vai fazer uma suplementação desse enxofre, esse enxofre está ligado aí à síntese de aminoácidos, vários aminoácidos são compostos por enxofre, são dependentes que têm enxofre, né? E a gente tem aí, devido a fórmulas muitas vezes trabalhadas de forma demasiada e sem equilíbrio, tendo muito NPK
e muitas vezes esquecendo do enxofre, da importância do enxofre, né, na nutrição de plantas, né? E quando a gente fala de aplicação via foliar, a gente pode falar tanto de uma suplementação, vamos lá, vamos reconhecer uma deficiência de enxofre, muito parecida com o nitrogênio, mas na maioria das culturas, por ele ter uma pouca mobilidade, ele está mais vinculado à deficiência nas folhas jovens, né? Então aí eu estou falando de um manejo, né, alternativo para a gente conseguir suprir para aquela planta uma deficiência de enxofre. Mas eu estou querendo relacionar aqui também a oportunidade de se trabalhar o enxofre como um desalojante. Eu coloquei aqui uma lagarta do cartucho, né? Porque essa lagarta ela tem aí no seu controle químico uma dificuldade. Por quê? Porque o ponto que ela se esconde, o ponto que ela se aloja na planta, dificulta vamos dizer, o contato com o inseticida. O inseticida não vai conseguir atender ela. Fórmulas com enxofre, né? A gente tem que se preocupar com o teor de enxofre. A gente pode fazer o quê? A liberação de gases sulfídricos na área, favorecendo com que essa praga saia desse ponto de esconderijo e possa entrar em contato com essa pulverização de inseticida. E aí, pessoal, para a gente entender como que está hoje relacionado a tomada de decisão, eu decidi colocar aqui o que é muito citado, que são as filosofias da aplicação foliar, da nutrição foliar. O que é a filosofia? E quando eu falo de filosofia, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer quais são os critérios que eu utilizei para decidir fazer uma aplicação foliar. Vamos lá. A primeira filosofia de aplicação foliar é a de segurança, né? Ela muitas vezes ela leva em consideração possíveis deficiências, tendências. A maioria das vezes, essa adubação foliar aí, essa filosofia de segurança, ela não usa análise de solo ou foliar, o que eu acho um erro tremendo, né? Mas, infelizmente, por alguns fatores, ela é trabalhada, principalmente aí como os fatores a gente pode elencar aí a dificuldade de fazer mesmo essas análises ou pouco conhecimento mesmo do produtor acerca da análise de solo e foliar, sendo uma ferramenta de tomada de decisão, né? Então, as análises foliar e de solo, ela é fundamental. Como aquela ali que eu mostrei para vocês, né? Mostrei que pode haver, para aqueles frutos ali que vão ser produzidos, aquela planta, pode haver uma deficiência de cálcio, motivado pelo quê? Pelo excesso de magnésio, né? E o baixo teor de cálcio. Então, as análises de solo e foliar, eu volto a afirmar, é fundamental. Fundamental. E essa filosofia, ela não leva muitas vezes em consideração. Geralmente trabalham-se complexos, né? O que são os complexos, né? Uma fórmula com vários nutrientes. Quem morou no campo aí, né? Sempre teve ter aquele tio que coloca arroz para dar um tiro de cartucheira para espantar algumas coisas. Vou dar um tiro e vou ver se eu acerto em alguma coisa. Alguma deficiência estiver faltando, eu vou acertar, porque eu estou usando um complexo. Só que aí, determinados complexos, aí a gente pode falar, pode ter uma quantidade elevada de um micronutriente que não era o fator limitante. Desperdício de dinheiro ou, pior, a tomada de decisão errada e também, no caso, se esse nutriente aí, eu vou falar de um micro aí, estiver atingindo um ponto já de saturação ali, de extrema quantidade, né? Ele pode atingir quantidade que vai ocasionar fitotoxicidade nessa planta e aí você não vai estar fazendo ganho de produtividade, você vai estar comprometendo essa produtividade, porque se ela tem uma resposta de fitotoxicidade, naturalmente ela vai prejudicar a sua capacidade fotossintética, né? É perda de produtividade para essa planta, né? Então, eu costumo relacionar que isso acontece pela assistência técnica à distância, né? O que é assistência técnica à distância? Um compadre lá, conversando com o outro, fala assim, ô, compadre, eu usei esse produto aqui, ó. Ele mora a 400 quilômetros de distância. Eu usei esse produto aqui e ele foi demais, de bom. Meu Deus do céu, deu um resultado tremendo. E aí o cara vai lá, então eu vou comprar, eu vou usar, sem conhecer o histórico da sua área, né? Muitas vezes ele conhece, mas não leva em consideração, e sem conhecer a fertilidade do seu solo. Aí ele usa a fórmula e ele fala, não, não prestou não. E esse é um risco que a gente está sujeito fazendo essas recomendações, né? Pelo menos, galera, eu falo assim, tem algumas regiões que a gente visita, né, que é difícil de acesso, é difícil de levar a logística, por exemplo, de levar um calcário, de chegar a uma quantidade suficiente lá, mas pelo menos que você estude o histórico daquela área, né?
Ah, plantei uma cultura aqui de milho há 2 anos atrás e o milho não cresceu. Por alguma razão, pode estar faltando algum nutriente, algum macro, algum micro aí. Então, entender, a gente pode pelo menos supor para minimizar esses erros ocasionados nesse tipo de filosofia, né? Eu, resumindo aqui, eu falo que ela é pouco assertiva, né? Geralmente, elas predominam em cultura de valor agregado. O que que são essas culturas de valor agregado? É uma cultura que ela vai dar uma rentabilidade alta e aquele produto está sendo aplicado não vai impactar negativamente, né? Se não acontecer nenhum problema de ordem aí, de fitotoxicidade, alguma coisa similar. Mas que ela vai ser utilizado, e esse método é aplicado principalmente para essas culturas, né? Onde o preço do produto ele é inferior àquele resultado proporcionado. Então, muito utilizado nessas condições. A outra filosofia que eu vou descrever para vocês é a de prescrição, né? Já a prescrição, ela já se baseia aí em análise de solo e foliar para tomada de decisão. Ela é mais assertiva, portanto, por quê? Porque eu estou vendo na folha da planta, estou vendo no solo daquela propriedade ali, daquele talhão, daquela gleba ali, que está faltando um micronutriente. O cara fez uma super calagem, eu não vou conseguir agora corrigir aquilo. Faltou ali agora um ferro, faltou um cobre, faltou um manganês. Qual que é o melhor? Aí o produtor vai perguntar para você, qual a melhor maneira de eu fazer esse contorno, né? Contornar esse problema aí ocasionado por essa supercalagem. A adubação foliar, ela se caracteriza como eficiente para esse tipo de problema, né? Infelizmente, ela é pouco aplicada devido a pouco conhecimento e principalmente custo elevado. Hoje a gente tem aí uma análise foliar. A análise de solo não, ela gira em torno de 40, 60 reais, mas a análise foliar ela ainda é muito cara para ser, vamos dizer, adotada por todos, né? Nem todos têm a condição de usar. E aí onde é que eu estou falando, né? Dificuldade de acesso a adquirir essas informações. E por último, e uma importante também, filosofia, né? É importante a gente falar, é a filosofia de restituição. O que é e no que ela se baseia, né? Ela se baseia principalmente nos dados de determinada cultura, né? Uso principalmente em altas produtividades, naquelas plantas extremamente que respondem eficientemente à adubação foliar, e aí, ou qualquer outra forma de vamos dizer, de fornecimento de substâncias que possam alavancar a produtividade. Essa restituição para nutrientes, ela é feita baseado nessas tabelas de produtividade e tabela de extração, né? Então, assim, isso aqui eu coloquei errado a palavra aí. Evita deficiências acentuada. Ela tem por prioridade evitar deficiência. Ou seja, eu já sei que eu produzi tanto milho, né? E a bibliografia, ela fala que essa quantidade de extração, essa quantidade de produtividade, ela tem uma extração X para aquele nutriente. Então, eu vou usar a adubação foliar em alguns processos ali, em algumas vezes, para quê? Para repor esses nutrientes que foram, na verdade, retirados daquela propriedade. A gente vai ter a extração e a exportação, né? A extração retirada por toda a planta, a exportação é aquela que sai da área, né? Aquele nutriente que não volta mais, ele sai no grão, ele vai, muitas vezes, ser exportado, né? E aquele solo ali vai ficar carente. A gente, a gente visa aí melhorar essas filosofias, né? Melhorar aí é fazer ela chegar na prescrição e chegar na restituição, né? E a gente, para isso, a gente tem que superar os fatores limitantes, né? E um dos principais fatores limitantes que a gente tem é a pesquisa, né? É fundamental que a gente tenha pesquisas voltadas principalmente à adubação foliar. Por quê? Porque se caracteriza como uma ferramenta incrível e já há muito tempo, vamos dizer, creditada para a gente alcançar produtividades, né? Fazer um ajuste, né, ali na produtividade, um ajuste fino, como se costuma falar da adubação foliar. E aqui, só citando para vocês as tabelas, né, tem a restituição aqui para o milho, né, uma tabela que vai estar aí na apresentação, né, os principais, todos os macro e os micronutrientes, né, ou pelo menos a maior parte deles aí, sendo aqui, vamos dizer, prevista para cada tipo de cultura e para cada produtividade alcançada, os níveis de exportação e extração da cultura, né?
restituição, por exemplo, aqui, né? As tabelas de extração aí também para fazer a restituição, desenvolver a filosofia de restituição, por exemplo, na soja, né? Para essas duas culturas, a gente tem muitas tabelas, né? A gente tem muita coisa referenciada aí, mas temos muitas outras culturas que ainda necessitam ser estudadas, né? Para que seja, para que possa possibilitar o emprego dessas filosofias, né? E aí, quando eu falo de nutrição foliar, eu posso falar somente de, de macronutrientes e de micronutrientes? Não. A gente sabe que aí tem muitos trabalhos relacionando boas eficiências, né? Boas eficiências e alcance de algum, vamos dizer, algum propósito, utilizando dos chamados nutrientes benéficos, né? Eu vou citar aqui para vocês algum deles, né? Que no caso aí eu destaco o sódio, o cobalto, o silício, o selênio e o alumínio, né? O terrível alumínio aí falado nos solos, né? A gente tem ele também de alguma forma, né? Mas para fins de adubação foliar, eu vou me limitar aqui ao sódio, ao cobalto e ao silício, né? E aqui a gente tem que citar o que, né? Principalmente os critérios da essencialidade de nutrientes, né? O que determina isso, né? A essencialidade de nutrientes está ligado a alguns critérios elaborados lá no passado, né? E que até hoje estão em vigor, né? Elaborado aí por Arnold Stout, né? Há muito tempo. E aí eles dizem o quê, né? O que fala que o nutriente, né? O que caracteriza o nutriente como essencial à planta, né? A deficiência desse nutriente na planta, com a deficiência desse nutriente, ela não consegue alcançar o seu ciclo, né? O seu ciclo natural. Crescer, nascer, crescer, reproduzir e vamos falar também de sementes viáveis, né? Esse nutriente, se ele for essencial, ele não pode ser substituído por nenhum outro nutriente, né? O outro critério e terceiro, né, que é a participação desse nutriente no metabolismo vegetal, né? Ele tem que fazer parte de algum processo metabólico da planta, né? Então vamos falar aqui de alguns deles, né? Destaque aí principalmente o cobalto, né? Bastante utilizado, principalmente em leguminosas. Aí a gente tem muito tratamento de semente e foliar e temos muita pesquisa, né? Já mostrando a eficiência do cobalto e do molibdênio, seja via foliar, seja via TS, né? Também as contradições. É importante muito, né? Eu falo assim que a parte mais fundamental da pesquisa é quando ela discorda. Por quê? Porque ela põe o pulga atrás da orelha e força a gente a aprender mais sobre determinado fator, né? Aí o cobalto está ligado principalmente, né, aos processos de fixação do nitrogênio lá pelas leguminosas, né? Está ligado lá à síntese de cobalamina e leghemoglobina, né? Composição lá dos nódulos da soja, né? Deficiência de cobalto, normalmente ela está associada à deficiência de nitrogênio lá, principalmente lá nas leguminosas, né? A gente vê isso muito em soja, né? E a gente também deve falar que excesso de cobalto, ele ocasiona aí uma deficiência de zinco e de manganês. Portanto, a gente tem que adequar dosagens, exigência da planta, né, principalmente. Falar do silício também um pouco aqui. O silício está ligado diretamente à resistência de plantas, né? Que resistência é essa, né? Nós temos dados aí de pesquisa relacionando adubações foliares e de solo, falando do silício com um fator de resistência para algumas pragas, como lagartas, né? Destruir a mandíbula, né? O aparelho mastigador dessas lagartas, né? Mas também de resistência da parede celular, como doenças principalmente como a brusone lá no arroz. Tem muitos artigos relacionando o fornecimento de silício a uma, vamos dizer, amenização nos efeitos da brusone no arroz, né? Pragas e doenças, como eu falei, né? Reduz também o acamamento de plantas, né? Algumas gramíneas aí, por deficiência de alguns nutrientes ou por eventos climáticos aí, elas sofrem o acamamento, e assim, a gente sabe que acamamento é prejuízo, principalmente para o processo de colheita, né? Otimiza a fotossíntese, né? Otimiza a fotossíntese é uma das ações do silício. Está ligado também aí a evapotranspiração, a economia de energia, a transpiração das plantas, né? O correto falar.
e reduz também, alguns artigos aí também relacionam o silício à senescência foliar, né? Reduzir a senescência e também evitar, né, efeitos tóxicos de metais, principalmente metais pesados, como cádmio, cromo. Falando um pouquinho do sódio aqui, né? O sódio também é outro elemento benéfico também, em algumas aplicações, até mesmo por fórmulas, né, que contêm o sódio, né? Ele é posicionado via foliar, né? E ele interfere aí no crescimento das plantas, né? Melhora o crescimento de algumas plantas, interfere no balanço hídrico, né? E na abertura estomática, na ativação de algumas enzimas. Vamos dizer, parcialmente, o sódio ele tem a capacidade de substituir algumas funções do potássio, mas não são todas. Tem funções que o potássio desempenha que o sódio não desempenha. Por isso que o sódio é classificado como benéfico e o potássio como essencial, né? Só um efeito aí. E a gente lista aí principalmente o sódio sendo eficiente, principalmente para o metabolismo C4, né? Entre as plantas C3, C4, então a soja e o milho, temos relatos de melhores efeitos do sódio em plantas tipo C4, né? De metabolismo do tipo C4. Fertilizantes especiais, né? Aqui, só para finalizar, a gente também cabe elencar alguns fertilizantes especiais utilizados, né? Quando a gente fala de fertilizantes especiais, eu vou me colocar somente naqueles que são aplicados via foliar, né? A gente sabe que tem muitos aí, os organominerais, também, organominerais, né? Que são considerados como fertilizantes especiais, mas vamos falar daqueles posicionados via adubação foliar, né? E eu vou destacar um que é bastante praticado, né, hoje na agricultura, que são os aminoácidos, né, fórmulas que contêm teor variados, né, baixo teor, alto teor de aminoácidos. Temos vários produtos comerciais aí utilizados, principalmente nas funções de amenizar alguns problemas que acontecem de ordem ou fisiológica ou, vamos dizer, de fator de fitotoxicidade relacionados a bons efeitos da doação foliar com aminoácidos, né? E o que são aminoácidos, né? São moléculas orgânicas que apresentam em sua composição o grupo amino e carboxila ligado a um carbono denominado de carbono alfa, né? Quais são as funções desse aminoácido, né? E eu já falei de aminoácido aqui, eu volto a falar dessa função de absorção e transporte. Temos muitos produtos comerciais sendo o quê? Quelatizados com aminoácido. Por quê? Para evitar incompatibilidades ali no tanque de aplicação e também otimizar o transporte, a redistribuição de alguns nutrientes no sistema planta, né? No corpo da planta, né? Está relacionado também aí contra estresses de seca e fitotoxicidade, né? Utilizamos alguns produtos comerciais aí com concentrações elevadas ou medianas de aminoácidos, cada um dentro da sua função, para evitar esses efeitos, né? Resistência contra pragas e doenças também, alguns aminoácidos aí são relatados como melhoradores de metabolismo, né, de resistência, metabolismo de resistência daquelas plantas, né, de algumas plantas, né. Estímulos metabólicos aí relacionados também a alguns deles, a floração, a germinação e também a redução de custo. Como assim redução de custo, Luiz? A gente tem por esperança que os aminoácidos, daqui a algum tempo, ele venha a substituir a aplicação de alguns nutrientes que são aplicados em fórmulas minerais que têm custo extremamente elevado, né? A gente tem aí algumas pesquisas, por enquanto ainda não conclusivas ou ainda sem dar algum crédito, mas que relaciona aí aminoácido como ali um suplemento à adubação nitrogenada, né? A gente tem isso principalmente lá nas culturas as culturas temperadas, né? Quais são as desvantagens, né, da nutrição com aminoácido, né? A dificuldade de avaliar. Por quê? Porque eles estão sempre associados a alguns nutrientes. Eu, pelo menos, não conheço um produto que não tenha alguma garantia de nutrientes ou que seja só aminoácidos, né? Geralmente eles estão ali colocando nutriente, até mesmo porque esses aminoácidos vão ser aplicados em algum momento da planta que ela está demandando da quantidade de aquele determinado nutriente. Daí o posicionamento correto, né? Dessa forma, né? Dificuldade, né? Portanto, a gente tem dificuldades em avaliar os aminoácidos isoladamente, né?
outra coisa que a gente deve sempre levar em consideração é as fontes utilizadas para esses aminoácidos, né? Conhecer sempre a empresa, né, é uma das argumentações aqui, conhecer a empresa, o trabalho dela, quais as fontes, quais, vamos dizer, os relatos de uso desses produtos, conta muito, né, principalmente nesse mercado. Necessidade, né, outra desvantagem é a necessidade de mais estudos, né, e estudos aprofundados nas diferentes culturas que nós aqui no Brasil, né, diversas culturas, os diversos climas que tem o Brasil. E aí, falando também de outros fertilizantes especiais, eu vou citar aqui os fosfitos. O que que são os fosfitos, né? Os fosfitos aí, e existem fosfito de potássio, fosfito de cálcio, fosfito de amônio, fosfito de cobre, fosfito de zinco, entre outros, né? A origem desse fosfito, né, é de origem aí da fabricação do fungicida etilfosfonato. Então, da fabricação dessa, conseguimos obter o produto intitulado de fosfito, né? Ele apresenta aí uma fórmula molecular, né? Uma fórmula diferente do fosfato, né? Onde lá no fosfato, o átomo central de fósforo está ligado ao oxigênio, né? Aos oxigênios. E no caso do fosfito, ele está ligado ali a 3 oxigênios mais a 1 hidrogênio. E essa conformação dessa molécula, ela determina funções diferentes, né, a esse produto, né? E quando a gente fala de fosfito e fosfato, o uso na agricultura dele é aplicado hoje principalmente como duas formas, né? Mecanismos de ações que a gente vai citar, né? Ação tóxica, né? Ação tóxica, e aqui ficou a fórmula na frente do produto, eu peço até desculpa, mas a ação tóxica desse produto, intitulado, chamado de fosfito, é sobre o desenvolvimento de fungos, né? Alguns fungos aí têm a ação tóxica desse fosfito e ele é utilizado, portanto, com a característica de fungicida, né? A outra característica, né, é a ativação do sistema de defesa da planta ou das chamadas fitolexinas, né, que são o mecanismo de defesa que a planta tem, né? Alguns compostos aí que são utilizados como agentes de defesa contra alguns patógenos, né? E aí a gente tem na bibliografia aí, citado por vários pesquisadores, o filo, né? O filo Omicoda, né? Ou os pseudofungos, sendo aqueles com melhor eficiência do uso de fosfito no controle, né, de doenças ocasionadas, principalmente aí Phytophthora, Plasmopara, e também ali algumas culturas também trabalhando fosfito com a intenção de reduzir infestações do míldio, né? Quais são as vantagens do fosfito, né? É contribuir para a produtividade, né? Evitar alguns fatores por exemplo, de micro-organismos aí que vêm a ser fitopatogênicos e, portanto, prejudicar a planta, né? Redução de custos, né? Quando a gente fala de fosfito, a gente fala de um produto que vai ali em sinergismo ou sozinho fazer uma função de melhorar a resistência daquela planta para que ela não sofra danos tão graves que possam comprometer a produtividade, né? Então, a gente vai muitas vezes associar esse fosfito com um fungicida e melhorar o período de ação desse produto, né? Resistência de planta, né? Como eu já falei, ligado aí a alguns compostos que caracterizam a resistência de plantas, né? E redução principalmente do uso de defensivos, né? É claro que a gente precisa de muitos mais estudos, né? Como eu vou citar para vocês, algumas desvantagens do uso de fosfito, né? Nós temos diversas variações de resultados, nós temos resultados muito bons para alguns tipos de fungos em algumas culturas e nem tanto em outras, né? Então, assim, é, entender qual é a aptidão desse produto para que venha a ser utilizado como uma ferramenta, né? Uma ferramenta de auxílio à agricultura, né? Ele atinge, né, aí o uso de fosfito está ligado a alguns fungos específicos e também a algumas culturas específicas. Eu vou relacionar aqui algumas culturas que têm aí alguma eficiência com fosfito, né? A gente fala de muito fosfito de potássio ali na cultura da soja, do milho também. Necessidade também de estudos, né? É um produto que ele começou a ser utilizado
no início do século XX, parou e retornou, né? Retornou aí o crescimento da utilização desses produtos, né? E uma desvantagem do fosfito também é sempre ser utilizado, e aí a gente tem que relacionar isso para praticamente todos os processos de tomada de decisão que a gente tem na planta, né? Que a utilização desse produto ela fica vedada, ou seja, é proibida quando não temos um controle da fertilidade e da nutrição da planta. Principalmente porque a maioria das pesquisas não relaciona ele como fonte de fósforo, um complemento, mas sim como uma ferramenta de ativação de sistema de defesa da planta. Só que esse sistema de defesa da planta ele vai demandar gasto de energia. E, portanto, se a planta não estiver bem nutrida, a gente pode comprometer a produtividade, né? Relatos de fitotoxicidade é outra coisa também a esclarecer e a deixar bem entendido que é doses recomendadas para as culturas, né? Mais estudos, a gente está precisando disso, né? Então, resumindo aí, pessoal, eu vou falar aqui de algumas vantagens, né, e desvantagens da adubação foliar, né? A adubação foliar possui como uma vantagem a correção imediata de algumas carências, né, num determinado período da cultura que a gente não consegue mais entrar com um pulverizador para fazer algum controle, seja ele usando qualquer método aí, biológico ou biológico, não, principalmente nutricional, gente, desculpa, principalmente nutricional, a gente não consegue entrar, né? A gente não consegue entrar porque a cultura já não permite mais. Por exemplo, o milho aí, se o cara não tiver equipamento adequado, não consegue. Então, a gente consegue entrar com a pulverização foliar em algumas culturas e corrigir algumas deficiências, né? Outra vantagem é o alto aproveitamento de nutrientes aplicados via folha, né? Tem uma porcentagem de aproveitamento muito alta. Contornar os fatores de limitações, né? Principalmente as de solo, como a gente falou aí, condições de pH, condições de matéria orgânica, algum fator que limita a absorção desses nutrientes via solo, né? Possui também como vantagem a fácil distribuição, né? E a uniformidade, né? Ou seja, lá no milho, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma demanda de 20 gramas de boro por hectare, 20 gramas, 30 gramas, eu vou conseguir fazer ele via foliar, lógico, obedecendo também os períodos de necessidade e também a característica de mobilidade do nutriente, né? Possíveis associações. Quais são essas associações? Esses fertilizantes foliares eles podem entrar já numa aplicação programada de um defensivo, de um fungicida, de um inseticida, de um herbicida também. E aí as desvantagens também, né? Temos que falar, não tem só o lado negativo. É baixo efeito residual, ou seja, para macronutrientes principalmente, a gente não consegue suprir para aquela planta toda a demanda que ela precisa, né? Ineficiente em estágios iniciais, a adubação foliar, ela se mostra ineficiente, por quê? Porque se a gente precisa fazer uma adubação foliar, a gente precisa de folha, né? E muitas vezes a estrutura da planta ainda não cobre uma área interessante e também não tem a estrutura adequada para a absorção, né, desses nutrientes, né? Custo operacional extra, né? A gente também tem que levar em consideração, e é por isso que eu falo que a adubação foliar ela tem sempre que estar relacionada a algum processo já utilizado ali, né? Alguma aplicação já existente, pré-existente. Por quê? Porque a gente sabe que também, se a gente aplicar esse produto sozinho, a gente vai alavancar os custos, né? A gente vai aumentar os custos com o operacional e também com o produto, que muitas vezes o nutriente que está composto, que está ali contido naquele produto, ele é mais caro do que aquele via solo, né? Possibilidade de antagonismo, como por exemplo, citei lá as ocasiões de pH, conhecer o pH para optar pelo melhor produto e pela melhor forma para ser utilizado. Deixa eu tirar aqui, porque ele continua na minha frente, agora ele ficou na minha frente. Possíveis incompatibilidades também, né?